E aí galera, tudo bem? Aqui é o Juliano Posati, especialmente para o Colegiado de Guardiões da Humanidade, para dizer que esse ano a gente vai se ver no Encontro Mundial. Estou me sentindo o máximo. Recebi o convite do titio Robson Pinheiro e vou falar para vocês, quando sou convidado para palestrar no Encontro Mundial, me sinto sendo convidado para o Oscar do espiritualismo, Red Carpet e tudo mais. Na verdade, esse encontro é uma referência, não só de qualidade, de bom gosto, de excelente produção, mas também uma referência de um grupo de pessoas que se decidiram a realizar no mundo em que se sentem viver a transformação que eles experimentam dentro de si. E isso é o mais importante. Não é uma festa cosplay apenas, não é uma festa divertida, não é um encontro para diversão apenas, embora a gente se divirta muito, embora a gente curta esse universo, essa atmosfera que o Encontro Mundial gera em termos de expectativa e realização, mas para muito além disso, pelo visionário da própria egrégora dos Guardiões da Humanidade, esse encontro é uma referência de pessoas que já estão olhando lá na frente. E quando o encontro propõe esse tema sobre ciência e espiritualidade, olhando para o futuro, olhando para o horizonte que nos aguarda e que, na verdade, nós somos chamados a desbravar, esse encontro finca uma bandeira de pioneirismo na construção do novo mundo. Uma bandeira de pioneirismo na construção desse projeto Nova Terra. Então é muito legal poder fazer parte e contribuir, ainda que de forma muito pequena, com essa realização, trazendo algumas reflexões, porque eu particularmente gosto mesmo é de estar com gente abusada, gente empreendedora, gente que mete a cara e se decide a fazer. Aliás, decidir-se a realizar é o real significado da palavra empreender, que é o tema sobre o qual eu vou falar no Encontro Mundial deste ano de 2020. Empreendedorismo e espiritualidade. Empresas privadas de expressão espiritual. Empresas que entenderam que podem ter meios lucrativos para fins transformadores. Isso é um paradigma revolucionário que resgata, obviamente, o próprio significado de empresa. Não é? Antigamente, se você pegar os clássicos da literatura, empresa constituía-se na decisão de uma realização, em decidir realizar alguma coisa. Eu e meu amigo, então, seguimos com tal empresa, ou seja, seguimos com a decisão de realizar um objetivo em comum, um objetivo social, objeto social deste contrato, objetivo social desta empresa. Ora, se uma empresa não consegue ou não vislumbra a sua realização através de meios lucrativos para fins transformadores, ela não cumpre o seu objetivo social, que não é outro senão enriquecer a experiência humana no seu processo evolutivo. Ou seja, eu vejo empresas espiritualizadas como um instrumento, como uma ferramenta a serviço da espiritualidade para implementar e implantar o novo mundo no tempo em que nós estamos vivendo. E olha, vou falar para você, tenho aprendido muita coisa nesse caminho, assim como imagino que você também. E vai ser muito bom a gente partilhar e trocar ideias neste encontro mundial. Como é que funciona, por exemplo, o processo de cocriação para uma empresa espiritualizada? É lícito que a gente consulte a equipe espiritual para compreender os caminhos que nós estamos adotando nas nossas decisões gerenciais do dia a dia? É lícito consultar a equipe espiritual sobre uma decisão de marketing? É lícito saber, do lado de lá, que tipo de produto o lado de cá está precisando? Sobre tudo isso eu vou falar. E olha,
Tudo isso alinhado com este tema, ciência e espiritualidade na construção do novo mundo. Agora, se tem um cara que entendeu que o empreendedorismo espiritualizado precisa se traduzir em ferramentas práticas para o dia a dia, esse alguém é o meu amigo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que tem trilhado um baita de um caminho para a interligação ou a integração cada vez maior da realidade científica e espiritual. Isso é um grande empreendimento com o objetivo de transformar a nossa sociedade, cujo objetivo é transformar a nossa sociedade. Eu quero chamar ele aqui, porque eu fiz uma ponte com ele. Sérgio, o que você acha desse tema do encontro mundial desse ano, ciência e espiritualidade? Olha, meus amigos do Congresso Mundial, caro amigo Posati, a respeito das questões da integração entre ciência e espiritualidade. Eu acho que a ciência, ela necessita de espiritualidade. Mas nem sempre a espiritualidade precisa de ciência ou pode comportar a ciência, porque a espiritualidade representa experiência de vida. Por exemplo, para você saber o sabor da laranja, por mais que se publiquem artigos em revistas científicas e que se pesquise em laboratórios, você não vai sentir o sabor da laranja, você precisa chupar a laranja. Então existem certos saberes que são experienciais e são singulares. Ou você vive aquilo ou você não sabe, pela falta da experiência singular ou de você experimentar. E espiritualidade envolve essa, vamos dizer assim, epistemologia ou essa metodologia de acesso ao conhecimento. A ciência, ela vai usar a razão e a atividade sensorial, enxergar, medir, ouvir, cheirar e raciocinar, matematizar, colocar um plano cartesiano, tudo isso é função cognitiva. Bom, mas existem pontos em comum. Houve uma grande expressão da medicina que foi Rudolf Steiner, que funda a medicina antroposófica, e ele vai usar um termo muito interessante, que é cognição espiritual, que é você ter o conhecimento espiritual, e eu já estou falando de uma questão racional, porque é cognição, não é? E a cognição espiritual abre caminhos, esclarece, embora não resolva, porque há necessidade de uma outra dimensão do saber, que é a experiência. Então, ciência e espiritualidade apresentam e devem apresentar pontos em comum. Espiritualidade é melhor entendida, resolve melhor, quando a nossa cognição conhece dimensões espirituais, vida após a morte, ciclicidade da vida no processo da reencarnação, relação corpo-espírito, o espírito se emociona, o coração acelera. Quer dizer, esse tipo de entendimento, ele traz vida, ele esclarece, ele nos coloca, nos posiciona. Ao mesmo tempo também, a ciência voltada para a morte, como são os investimentos na ciência balística para a produção de armas, como é que você vai descortinar a vida? Como que você vai descobrir o espírito? Então, a ciência precisa de espiritualidade para que assuma a direção do sentido da vida e aquilo que possa repercutir para a humanidade na sua harmonia com a natureza. Que as tecnologias, que o domínio da natureza seja um domínio ecológico de integração e, mais do que isso, holográfico, que considere a espiritualidade todas as suas dimensões. Outra questão fundamental, e acho que isso deve ser altamente considerado, é que aquela matéria que nós estudamos na química, na citologia, na bioquímica, na biofísica, as membranas das células, o DNA, os átomos, a tabela de Mendeleev, toda essa estrutura que compõe aquilo que nós vamos chamar de universo ou de matéria bariônica, formada por átomos, que é tudo que estudamos na escola e etc. Bom,
Hoje, a ciência sabe que o universo de matéria bariônica é somente 5% do universo. Porque 95% do universo é matéria e energia escura. E esses 95% do universo, a ciência não conhece uma única equação. Sabe-se que existe, porque provoca uma alteração na camada de hidrogênio, que se detecta a partir de, vamos dizer assim, dimensões de energia jamais vistas em todos os tempos e que pressionam o território da matéria bariônica. Então, o universo em si, que nós estudamos e que a ciência pesquisa, é só 5% daquilo que a ciência sabe que existe. E os outros 95% não se conhecendo uma única equação sequer, a ciência não tem acesso. Então eu lhe pergunto, aos outros 95% do universo, se a ciência não tem acesso, não tem argumentos, não tem uma metodologia, como é que nós vamos alcançar? Através de outros saberes, através da intuição, através da expressão do sagrado, através da sua religião, da sua espiritualidade, da sua filosofia, da sua mítica, através do quê que nós vamos acessar? Porque a ciência não alcança. Então, nós estamos vendo, na verdade, um movimento de quebra de barreiras em que a ciência começa a se defrontar abertamente com o desconhecido. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade procurando buscar lógica e coerência para que a gente possa se entender. E tudo isso buscando um engraçamento na solidariedade, no amor, na paz, que já é uma consciência coletiva de que nós precisamos disso. Obrigado, Sérgio, obrigado. Olha, eu estava falando aqui há pouco com eles que eu vou estar falando sobre empreendedorismo e espiritualidade. Você não deixa de ser um empreendedor, um empresário nesse Brasilzão, mas que colocou a sua empresa também a serviço de um ideal, a serviço de um propósito. Como é que você vê essa relação, Sérgio? Recentemente, eu quero que essa palavra recentemente seja enquadrada em cima do momento que eu estou falando aqui, houve uma publicação da revista The Economist, dizendo que houve uma diminuição do número de suicídios no nosso planeta. E aí eu, vendo aquela reportagem, comprei a revista imediatamente, num dia que estava passando no aeroporto de Nova York. E pensei, mas como é que é isso? Porque nós temos visto um aumento de suicídios por todos os lados. Como é que está diminuindo o suicídio no mundo? Bom, enfim, é interessante que na revista, uma das questões era que no interior agrícola da China, a chegada do progresso, vamos dizer assim, da globalização, vamos falar dessa forma, fez com que as populações rurais que tinham as mulheres oprimidas e sem perspectivas passassem a poder, vamos dizer assim, empreender. E essa perspectiva de vida que se abre diante de uma sociedade que não havia mais perspectiva de desenvolvimento, provocou a criação de propósito e diminuindo o índice de suicídio. Também a mesma coisa aconteceu na Rússia, onde a abertura do perestroika e a abertura do comércio, do livre empreendedorismo, vamos falar dessa forma, não é? Provocou um novo tipo de expectativa diante das pessoas de poderem realizar. Veja, eu não estou colocando aqui uma perspectiva de avanço do capitalismo, não é essa a ideia, mas do empreendedorismo, que pode apontar para novas perspectivas e soluções que estão fora desse eixo capitalismo-comunismo, vamos dizer assim, que estão apontados para um outro tipo de visão. E é exatamente esse outro tipo de visão para onde aponta o empreendedorismo que eu acho que os conceitos de espiritualidade podem contribuir na medida em que nós nos sintamos e trabalhemos para isso como corresponsáveis pela articulação do destino de nosso planeta em favor da paz,
da harmonia com a natureza e da solidariedade. Cara, demais, demais. Sérgio, obrigado. Sua visão sempre acrescenta muito pra gente. Vamos dizer, meu caro amigo, minha cara amiga, Posati, são apenas reflexões para nós iniciarmos algum pensamento sobre o assunto. Olha, bom congresso a todos vocês e um forte abraço. Galera, vai ser muito bom estar com vocês no Encontro Mundial. Quero convidar todo mundo que acompanha o nosso trabalho a estar conosco nesse encontro, que é um marco, é um ponto de referência para novos pensadores que têm a ousadia de planejar a realização do novo mundo. Vai ser muito legal estar com todo mundo. Ciao, sempre avanti, che questa è la cosa più importante.